Fala, gente. Pois é, o ator Pedro Cardoso participou daquele programa na CNN chamado Arena. Arena, o nome já é muito estranho. Arena, o que é uma arena? Uma disputa? Bom, qual a ideia que nós jornalistas temos, profissionais de comunicação, né, de que ouvir a divergência, os pensamentos divergentes, os antagonismos e colocar isso ao vivo na emissora, se possível, e a CNN faz isso nesse programa chamado Arena, né, seja algo salutar, importante para o jornalismo. Isso é sempre muito, está no nosso principal manual, né, ouvir as partes envolvidas. Essa coisa de ao vivo, isso é uma coisa meio importada da CNN norte-americana, e a CNN trouxe para o Brasil, e isso funciona, tem boa audiência. E levaram lá o Pedro Cardoso, para falar justamente do episódio absurdo, né, da Polícia Federal ter desbaratado, graças a Deus, né, desbaratou o PCC, uma organização criminosa que tinha uma lista de autoridades brasileiras para serem sequestradas e até mortas, né? E entre eles, essas autoridades, estava, né, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje político Sérgio Moro, né, e acho que sua família também, sua esposa, que também é político, né, política, né, é deputada federal, estava entre essa lista de autoridades que seriam sequestradas e até assassinadas, né? E a Polícia Federal fez um excelente trabalho, parabéns a todos da Polícia Federal, isso é um trabalho sério, desbaratou essa quadrilha, desmontou essa possibilidade. O Sérgio Moro estava avisado disso desde janeiro, né? Já vinha com sua segurança reforçada, talvez foi avisado a ele em janeiro, como tem que ser, né? A pessoa ameaçada precisa ser avisada para tomar as próprias precauções, e também ele teve sua segurança reforçada pela Polícia Federal. Ponto. Então, o ator Pedro Cardoso foi chamado lá para comentar isso, para debater sobre isso. E ele colocou de uma forma interessante, por isso o banner aí é quase perfeito na CNN, porque tem alguns problemas na colocação dele que eu queria levantar aqui com vocês, que genuinamente, que verdadeiramente querem, gostam de participar dessa nossa conversa aqui no Papo Doce. Ele ressaltou que é um absurdo alguém ser ameaçado, que ninguém pode ser ameaçado em qualquer área, em qualquer circunstância, perfeito, colocou isso claramente, mas disse estar impressionado com a importância que a grande mídia estava dando a isso, porque entre esses ameaçados, essas autoridades ameaçadas, e o Sérgio Moro é uma autoridade, porque é senador da República, representante do povo, né, seria um desqualificado moralmente, e justificou, disse, olha, ele é um desqualificado moralmente porque é um homem que planejou, articulou a prisão de um réu. Bom, até aí, talvez eu não usasse a palavra desqualificado moralmente, mas ele tem todo o poder de usar esse termo, né? Eu, como profissional de comunicação, vindo aqui, talvez eu não usasse essa palavra, mas ele tem direito. Ele está correto, é isso mesmo. A gente só festeja, quem festeja, porque é do outro lado, porque esse réu que ele programou, articulou para botar na cadeia era o Lula. E aí quem não gosta do Lula acha bonito isso. Mas uma hora vai ser outro, que você gosta, ou você mesmo, se isso virar moda no Brasil. Os juízes agora estarem planejando prisões, condenações de réus, né? E aí ele, depois de dizer isso, colocar que o Sérgio Moro era um desqualificado moralmente por esse motivo, por ter sido um juiz que planejou e articulou a prisão de um réu, e esse réu era Lula, e assim ele tirou Lula da eleição de 2018, e eu concordo com ele, né? Mas a fala do Pedro Cardoso tem alguns problemas ali, vendo como uma pessoa que mais ou menos observa as palavras, as colocações, os acontecimentos, eu vou colocar isso. Ele entrou também no âmbito dessa coisa que a CNN faz, né? Que é essa história do debate Arena CNN. Arena é um nome esquisitíssimo, né? É um programa que tem na CNN, Arena, onde lá, supostamente não, isso ocorre realmente, houve-se, por exemplo, políticos que pensam completamente divergentes, dando tempos iguais a um e a outro, ao vivo, lá na hora, olhando para a tela, embora seja em live, cada um no seu local, mas olhando lá para a tela. O que eu não gosto do formato. E o Pedro, aí ele foi quase perfeito, quando ele disse o seguinte: nesses debates, se eu estou mais ou menos lendo as aspas, isso fala do Pedro Cardoso, tá? Simula-se algo semelhante a um diálogo, disse o Pedro Cardoso. Mas é uma sucessão de monólogos, disse ele. Porque diálogo pressupõe
sincero interesse no pensamento do outro. E não há esse sincero interesse nesses diálogos feitos no Arena, que é uma coisa importada dos Estados Unidos, na CNN norte-americana, que a CNN Brasil trouxe para cá, funciona, tem audiência, eles vivem nisso aí. E agora vem o que melhor que ele falou. Esse tipo de debate, na verdade, são monólogos que empobrece a mobilidade do pensamento. Eu agora vou além até, olha só, né, quem sou eu, mas estou indo além do Pedro Cardoso. Acho que esses debates feitos dessa forma que a CNN faz, e isso funciona nos Estados Unidos, repito, por isso foi importado para cá pela CNN Brasil, são iguais a esses programas que ficam mostrando crimes, assassinatos, esse do Siqueira Júnior aí, essas opiniões toscas, sem nenhum tipo de profundidade e tal, são a mesma coisa. Na minha opinião, são a mesma coisa, reflete, vem da mesma raiz, geram os mesmos resultados no íntimo das pessoas que vivem vendo isso, e são atrativos realmente. Olha, eu vou ver lá um deputado do PT debatendo contra um deputado do PL, contra, né? A gente já diz contra, como se fosse mesmo, o nome do programa é Arena, e eu vou ver lá isso e não há genuíno interesse no pensamento do outro, absolutamente, na compreensão. Se eles tivessem que fazer isso, somente deputados fariam no local de trabalho deles, que é o Congresso Nacional. O problema que há, na minha opinião, na fala do Pedro Cardoso, a quem muito eu admiro, sou fã mesmo, achei ele talvez o maior ator, melhor ator do Brasil, eu acho, eu considero, e não conheço muitos profundamente, conheço os que a gente vê todo dia, não mais profundamente não. É o seguinte, teve a morte da Marielle, dá-se uma importância muito maior à esquerda, e também a direita deveria, viu? A direita honesta deveria dar uma importância muito maior à morte da Marielle, que está até hoje sem solução. Aí você pode até me dizer, não, mas aí foi um caso de assassinato. Nesse outro caso era um caso de planejamento. Certo, tem um lado, vamos dizer, positivo, por isso foi quase perfeito, o lado positivo da colocação do Pedro Cardoso, que é o seguinte, o Moro é um desqualificado moralmente, a Marielle não era, não havia nada na carreira dela, nenhum tipo, ela era vereadora no Rio de Janeiro, e não havia nada na carreira dela do tipo que a desqualificasse moralmente, absolutamente nada, né? Então é diferente, mas na raiz, na essência, há um interesse maior na morte da Marielle, porque claramente foi um crime político e brutal, quando ela e o motorista foram assassinados, e por estar até hoje sem uma solução mais clara das autoridades investigadoras, né? E também, e aí o lado negativo, que eu acho que o Pedro perde um pouquinho ali, foi que existe esse caso da Marielle que se dá importância maior por ser representante do povo. Então eu até posso concordar que se deu importância maior à ameaça a autoridades. Desculpa, claro, são representantes do povo, são pessoas públicas, conhecidas, e não se pode permitir que o crime organizado atinja ninguém, tampouco uma autoridade, porque mesmo que ela seja moralmente desqualificada, como o Pedro Cardoso avalia que é o Sérgio Moro. E eu concordo no motivo, no argumento que ele dá para dizer que o Sérgio Moro é desqualificado moralmente. O fato dele ter planejado, compactuado a prisão de um réu. Um juiz não pode fazer isso. Pura e simplesmente. Na verdade, o Sérgio Moro jamais seria senador da República, por exemplo, se fosse nos Estados Unidos ou em outro país sério. É um homem que bota um político na cadeia, é juiz, é magistrado, condena, faz a sentença dele inicial condenando o político, depois aparece como ministro da Justiça do outro político que venceu, porque aquele político que foi condenado não pôde participar das eleições. Isso é uma coisa, no mínimo, esquisita. Ninguém pensa muito nisso. Fica só elogiando porque não gosta do PT, porque não gosta do Lula, que é compreensível. Mas isso um dia vai para o outro lado, gente. Isso um dia estoura do outro lado. É o que eu estou dizendo sempre, venho dizendo aqui nos programas Bate-Papo, Papo Doce. Eu não quero que aconteça isso com o Bolsonaro. Não quero que seja colocado os pés pelas mãos e a ânsia de colocá-lo na cadeia, né, faça com que o juiz do caso atropele, como fez o Sérgio Moro. Porque aí, para mim, que quero ver o Bolsonaro punido, julgado, é ruim. O Sérgio Moro foi o pior possível para quem não gostava do Lula. Ele plantou essa nulidade. Então, enquanto ele fazia aquilo, sabia-se, se sabia já, não pense que não se sabia não.
O Ciro Gomes alertou isso em alguns programas claramente. Vai ser tudo anulado, disse ele. Porque o juiz está atrapalhado, está querendo ser político. E a gente dizia isso no tempo, na época, né? E as pessoas riam da gente. Ah, tu acha que um cara que é magistrado, que tem uma carreira pro resto da vida, vai se sujar entrando na política? O próprio Lula, num depoimento dele, disse, olha, quando o senhor virar político, o senhor vai entender isso. Aí, era verdade mesmo. Já ele e a esposa político, né? Daqui a pouco tá todo mundo da família político, né? Se continuar esse crescente, vamos dizer, interesse por esse tipo de pessoas que cometem erros, que talvez não seja um erro, vamos dizer, que o leve para a cadeia, articular para botar um político na cadeia, um réu, isso levaria um juiz para a cadeia? Não, mas para talvez perder, né, a toga, perder o direito de ser um juiz, porque é um ato muito... Pensem bem, gente, é um ato muito simbólico. Você julgar alguém é um ato muito sério, é uma coisa muito grave, você tem que ter muita isenção. E bota um cara se escala, que ele podia ter se considerado suspeito desde o começo. Aí ele teria integridade. Se ele diz, ó, eu não vou julgar esse caso, fui visto aí já com o Aécio Neves, com o pessoal da oposição tirando foto, participando de eventos, não vou julgar o Lula, porque eu sou suspeito. O juiz pode fazer isso, o juiz criminalista, ele pode fazer isso. Não sei se tiver algum jurista aí, confirme isso, por favor. Então, gente, o argumento do Pedro é quase perfeito, e ele não é perfeito porque tem essa questão, por exemplo, eu cito como exemplo, da morte da Marielle. Ah, mas foi um assassinato, o outro foi só uma ameaça. Sim, mas ainda assim, se aquela ameaça não tivesse sido contida logo ali pela Polícia Federal, talvez se tornasse assassinato também, né? Mas ele colocou no início do debate que achava um absurdo, que ninguém deveria ser ameaçado. E disse que a população é ameaçada diariamente pela pobreza em que vive e pela obrigatoriedade de conviver próximo ao crime organizado. A população mais pobre, mais carente. Perfeito o raciocínio do Pedro Cardoso. Aliás, com muitas coisas que ele vem dizendo, né, até sobre as relações dele com as empresas, Rede Globo, as empresas com que ele trabalhou, sempre com muita honestidade, dando os créditos, mas colocando a posição dele. Normalmente ela não é ofensiva. Ele foi ofensivo com o Moro, vamos dizer, ofensivo de uma forma que dentro da política é aceitável, né? Dizendo que o Moro é moralmente desqualificado, e deu um motivo. Ele deu o motivo. Olha, esse cara planejou a prisão de um réu, e um juiz não pode fazer isso, ele tem que ficar distante do caso. O juiz tem que ficar distante, se coloca distante e fala nos autos. Sérgio Moro deu quantas centenas de entrevistas, participou de quantas dezenas de eventos, recebendo prêmio, gravatinha, borboleta. Aquilo não era mais um juiz, aquele já era um político há muito tempo. E permitiu-se que ele fosse, a defesa de Lula pediu várias, então para quem queria ver o Lula na cadeia, condenado de algo por algo que ele teria feito, Sérgio Moro foi o pior possível, deveria odiar o Sérgio Moro, porque foi ele que plantou a nulidade. Inclusive o direito que nós tínhamos como sociedade de ver o Lula julgado por um juiz isento e tal. Voltando para terminar, sobre a questão do Bolsonaro, eu venho com muito cuidado, dizendo, eu não quero isso para o Bolsonaro, que ele seja julgado, tenha direito ao contraditório, à ampla defesa, à presunção de inocência, porque eu não quero ver os processos dele também anulados. Quero que ele seja condenado em todas as instâncias às quais ele tem direito, e que, se a pena for dada, que ele cumpra. Como deveria ter sido com Lula, se aquela fosse a pena correta, porque se o juiz fosse o juiz isento, talvez não tivesse dado aquela pena inicial. Óbvio, provavelmente não teria dado. Porque se você ler a sentença do Sérgio Moro em relação ao Lula, que está na internet, inclusive, aquela primeira sentença condenatória, ela absolutamente mostra ali, até para um leigo como eu, com ausência de provas. E li outras sentenças para ver como é que é colocada a questão das provas. E elas são claras, absolutamente claras. E não está ali isso. Há um conjunto indiciário constrangedor, de alguma forma, para o Lula, mas tem que ter a prova, gente. Ninguém pode querer que você daqui a pouco é acusado de alguma coisa, aí você diz que não fez, aí quem lhe acusou diz que você fez, aí você diz que não fez, aí quem lhe acusou diz que você fez, você vai lá e diz, prove. É assim que funciona um sistema correto na democracia, um sistema de julgamentos, né, do nosso Estado democrático e de direito. É isso, quase perfeito é isso, porque o Pedro poderia ter avaliado um pouco também a questão da Marielle, e que ela é colocada mais em destaque por ser, naquela época, uma representante do povo do Rio de Janeiro, e talvez porque não houve, talvez não, seguramente porque não houve uma inteligência para identificar que havia ali um complô para assassiná-la, a ela e ao motorista dela. Ela, infelizmente, morreu e está aí até hoje. A gente pede
autoridades se empenhem nesse caso. Dá para descobrir. Tem gente preso, o executor está preso, dá para descobrir o mandante. Né? Eu acho que dá. É isso. Pedro Cardoso sempre dando opiniões interessantes, né? Para gente que gosta dele e tal, que ouve. Onde ele fala, a gente ouve. Então, acho que ele falhou um pouco nisso, quando ele não fez essa avaliação. Porém, considerar o Sérgio Moro, moralmente desqualificado é justo, até porque, como eu disse, ele dá o argumento. É moralmente desqualificado porque tramou a prisão de um réu. O juiz não pode fazer isso. Ponto. Ele está correto. Ele está correto. E também está correto no argumento que ele dá sobre a questão de dizer que ninguém pode ser ameaçado, que é um absurdo, que é triste uma pessoa ser ameaçada, mas que estamos dando muita importância, a mídia está dando muita importância à ameaça a autoridades, outras também, porque não foi só o Sérgio Moro, né? Mas ele se refere ao Sérgio Moro, uma pessoa desqualificada moralmente, segundo ele. E que as pessoas são todos os dias ameaçadas pela pobreza e por serem obrigadas a viver próximo demais do crime organizado. É isso, deixe sua opinião, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo.